O inciso 4 do 139, esse inciso 4, ele é seguramente uma das maiores novidades que o sistema processual teve com a mudança do antigo código para o novo código. Esse artigo 139 é aquele que tem sido usado para permitir que o juiz tome algumas medidas que podem parecer bastante sui generis. Vocês já devem ter ouvido, por exemplo, na situação de um juiz determinar a cassação de uma carteira de motorista, a busca e apreensão de um passaporte. Essas medidas que parecem ser exacerbadas, serem exageradas, elas na verdade foram ou estão sendo fundamentadas nesse inciso 4. Ele trata de dizer o seguinte: quando um juiz determina um ato, quando o juiz defere uma tutela, ele deve garantir que essa tutela dele se torne efetiva. Ou seja, quando um juiz concede uma ordem, uma determinação, ele também tem que preservar que isso se torne palpável, fruível, útil àquele a quem se dirige essa proteção. O juiz não se satisfará apenas dando uma decisão e deixando ela numa letra fria, numa letra morta de um papel. Ele deve garantir que essa determinação se torne prática. Por exemplo, quando um juiz defere uma tutela determinando que um hospital garanta um medicamento, ele não deve se satisfazer com a resposta de que, olha, o hospital não está dando medicamento. Ele deve, por exemplo, impor uma busca e apreensão lá nos armários do hospital. Essas são as chamadas medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias que estão tratadas no inciso 4. O juiz, portanto, não deve apenas se limitar a conceder, ele deve buscar que esta coisa que ele deseja seja efetivamente implementada. Por exemplo, medida coercitiva: desfaça tal coisa sob pena de multa diária, ou faça tal coisa sob pena de uma multa diária. Essa, portanto, previsão do inciso 4 é muito importante e a gente vai falar dela muitas vezes durante o curso nosso de processo civil nos próximos semestres. No inciso 5, é dever do juiz implementar ou proporcionar a autocomposição, fomentar que as partes entrem em acordo. É missão do juiz garantir que as partes se aproximem para efeito de um acordo. Portanto, é missão do juiz, sim, não só julgar um processo, mas proporcionar a possibilidade de aproximação das partes para uma tentativa de acordo. No inciso 6º, também é possibilidade do juiz dilatar prazos processuais e alterar a ordem das provas. Nós vimos já, esse é o inciso 6º, né? Dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-as às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Mais uma vez, a palavra efetividade. Quer dizer, o processo civil é alucinado por dar a esse ramo do direito a possibilidade de ser verdadeiro instrumento de consecução da justiça, e não apenas um meio que pode se tornar inócuo, mas garantir que o processo sirva para efetivar as medidas determinadas mesmo. Então, nesse sentido, prazos que ainda estejam em curso podem eventualmente ser dilatados pelo juiz de acordo com as necessidades do caso concreto, com a conjuntura que se mostrou dentro do processo. Portanto, o juiz pode trabalhar com os prazos dentro desse contexto. E alterar a ordem das provas é uma garantia que, inclusive, o artigo 191 traz as partes para dentro desse contexto. As partes, naqueles chamados negócios jurídicos processuais, são colaboradores do juízo na tentativa de criar um roteiro, e dentro desse roteiro, um dos aspectos mais importantes é elaborar as partes em conjunto com o juiz um roteiro de provas, portanto trabalhando inclusive com o ônus, a ordem das provas de juízo. Então o juiz deve coordenar o andamento de toda essa estrutura processual. Inciso 7º, o juiz deve exercer o poder de polícia. Portanto, o juiz deve comandar o processo, certo de que ele tem autoridade para eventualmente determinar o chamamento da polícia para algum ato, ou impor sanções às pessoas,
Portanto, o juiz tem o chamado poder de polícia, que é esse atributo de interferir na esfera privada, dando ordens, comandando a situação. Voltamos.